Durante semanas, o silêncio falou mais alto do que qualquer declaração. Vanessa Camargo aparecia, sorria, seguia sua vida, mas uma pergunta parecia crescer nos bastidores. Afinal, quem era o homem que estava ao seu lado? Seria apenas uma aproximação discreta? Um romance passageiro? Ou o começo de uma nova fase que ela ainda não estava pronta para revelar? Os fãs observavam cada detalhe, um gesto, uma aparição, uma ausência, uma frase solta. Tudo virava pista, tudo alimentava a curiosidade, porque quando se trata de Vanessa, nada passa despercebido. Sua vida sempre despertou interesse não apenas por sua carreira, mas também pelas histórias pessoais que marcaram sua trajetória. E então, depois de 3 meses de namoro, ela finalmente quebrou o silêncio. Vanessa Camargo decidiu assumir publicamente seu novo companheiro. Uma revelação simples, mas suficiente para movimentar o público, surpreender os fãs e reacender uma pergunta inevitável. Será que este é apenas mais um capítulo afetivo ou o início de uma história realmente importante em sua vida? 3 meses. Para alguns, pouco tempo. Para outros, tempo suficiente quando o coração reconhece algo verdadeiro. Mas o que torna esse anúncio tão poderoso não é apenas o fato de Vanessa estar amando novamente. É a coragem de expor esse sentimento diante de um público que acompanha, comenta, julga e muitas vezes exige respostas. Por que ela decidiu falar agora? O que mudou nesses 3 meses? Quem é esse homem que conquistou espaço em sua vida? E, acima de tudo, o que essa escolha revela sobre a nova fase de Vanessa? Neste vídeo, vamos entender por que essa declaração causou tanta repercussão, o que há por trás desse silêncio quebrado, e como esse novo amor pode marcar um recomeço inesperado na vida de uma das artistas mais comentadas do Brasil. Para entender por que essa revelação mexeu tanto com o público, é preciso lembrar quem é Vanessa Camargo. Ela não é apenas uma cantora conhecida. Ela é uma mulher que cresceu diante dos olhos do Brasil, carregando desde cedo o peso de um sobrenome famoso, de uma carreira observada de perto e de uma vida pessoal quase sempre transformada em assunto nacional. Vanessa aprendeu muito cedo que, para uma artista como ela, cada passo pode virar manchete. Uma música nova, uma fase diferente, uma mudança no visual, uma separação, um reencontro, uma escolha amorosa. Tudo parece ganhar proporções maiores quando vem acompanhado do seu nome. E talvez seja justamente por isso que sua nova relação desperte tanta curiosidade. Porque Vanessa não chega nesse momento como alguém que nunca foi julgada. Ela chega como uma mulher que já viveu alegrias, pressões, críticas, exposições e fases difíceis sob o olhar de milhões de pessoas. O público viu sua evolução, suas reinvenções, seus silêncios e também suas tentativas de proteger aquilo que ainda lhe pertence, a própria intimidade. Por isso, quando ela decide assumir um novo companheiro, o gesto deixa de ser apenas uma notícia romântica. Para muitos fãs, soa como um sinal de recomeço, como se ela dissesse, sem precisar explicar demais: eu sigo em frente, eu ainda acredito, eu ainda escolho viver. Mas será que é fácil amar quando todos querem opinar? Será simples abrir o coração sabendo que cada detalhe pode ser analisado, comparado e julgado? No caso de Vanessa, o amor nunca chega sozinho. Ele vem acompanhado de expectativas, comentários, lembranças do passado e perguntas sobre o futuro. E é exatamente aí que essa história se torna maior do que um namoro. Ela fala sobre uma mulher famosa tentando viver uma felicidade real em meio a olhares que nunca se afastam. 3 meses. Para alguns, isso pode parecer pouco. Pouco para conhecer alguém de verdade, pouco para confiar, pouco para transformar um namoro discreto em uma declaração pública. Mas será que o coração funciona sempre no mesmo ritmo do calendário? No caso de Vanessa Camargo, esse é justamente o ponto que mais desperta comentários. Depois de apenas 3 meses de relação, ela decidiu não esconder mais. E então surge a pergunta inevitável: foi cedo demais? Ou foi apenas o momento certo para uma mulher que já sabe reconhecer o que lhe faz bem?
Há quem enxergue essa decisão com cautela. Afinal, quando se vive sob os olhos do público, qualquer passo ganha peso. Um namoro anunciado hoje pode virar manchete amanhã, comparação depois de amanhã e julgamento no dia seguinte. Para essas pessoas, talvez fosse melhor esperar mais, preservar mais, sentir mais o tempo passar. Mas existe outro lado. Quando alguém já viveu experiências intensas, alegrias, decepções e recomeços, talvez não precise de anos para perceber onde encontra paz. Na maturidade, o amor nem sempre nasce como explosão. Às vezes, ele chega como descanso, como presença, como alguém que não exige espetáculo, mas oferece segurança. E talvez seja isso que torne a decisão de Vanessa tão intrigante. Ela não parece estar apenas apresentando um romance ao público. Parece estar dizendo que encontrou algo que, mesmo recente, tem valor suficiente para ser reconhecido. 3 meses podem ser pouco para quem olha de fora, mas para quem sente por dentro, podem ser o bastante para entender que existe cuidado, respeito e vontade de continuar. Afinal, quantos relacionamentos duram anos e ainda assim permanecem frágeis? E quantos encontros, mesmo recentes, conseguem despertar uma certeza silenciosa? Talvez o amor não dependa apenas do tempo que passou, mas da verdade que ele carrega. O silêncio de Vanessa Camargo não foi vazio. Pelo contrário, talvez tenha sido justamente nesse silêncio que a nova história começou a ganhar forma. Porque nem tudo que não é anunciado deixa de existir. Às vezes, o que não aparece nas redes, nas entrevistas ou nas manchetes está sendo vivido com mais cuidado, longe da pressa e da curiosidade dos outros. Quando uma mulher famosa se cala sobre um amor, muita gente interpreta como mistério. Outros enxergam dúvida. Alguns imaginam que ela está escondendo algo. Mas e se esse silêncio fosse apenas proteção? Proteção contra julgamentos rápidos, contra comparações com o passado, contra opiniões de quem vê apenas fragmentos e acredita conhecer a história inteira. Talvez Vanessa tenha precisado desse tempo para observar, para sentir se havia verdade, para entender se aquele homem era apenas uma presença passageira ou alguém capaz de ocupar um espaço real em sua vida. Porque para quem já foi tão exposta, amar de novo não é apenas abrir o coração, é também decidir o quanto desse coração pode ser mostrado ao mundo. Por isso, quando ela finalmente quebra o silêncio, o gesto ganha peso. Ela não está apenas dizendo, estou vivendo um romance. Ela parece dizer algo maior. Existe alguém ao meu lado, e eu não quero mais fingir que isso não importa. E é aí que a revelação muda de tom. Deixa de ser apenas uma notícia sobre namoro e se transforma em uma escolha emocional. Vanessa aceita colocar esse novo amor sob a luz pública, sabendo que virão elogios, perguntas, comparações e críticas. Mas talvez esse seja o preço de assumir uma felicidade quando se é observada por tantos olhos. E talvez também seja a prova de que, desta vez, o sentimento foi forte o bastante para sair do silêncio e enfrentar o mundo. A partir do momento em que Vanessa Camargo decidiu assumir esse novo amor, os olhares mudaram de direção. Antes, a pergunta era se ela estava realmente vivendo um romance. Agora, a curiosidade passou a ser outra. Quem é o homem que conquistou espaço em sua vida? E é natural que o público queira saber. Afinal, quando alguém entra na história de uma artista tão conhecida, esse alguém deixa de ser apenas uma presença discreta e passa a ocupar o centro das conversas. Seu nome começa a circular, sua imagem desperta atenção, seus gestos são observados e, quase inevitavelmente, ele passa a ser comparado com tudo o que veio antes. Mas talvez a pergunta mais importante não seja apenas quem é ele? Talvez a verdadeira pergunta seja o que ele representa para Vanessa neste momento da vida? Será que ele trouxe leveza? Será que chegou sem exigir espetáculo? Será que ofereceu a ela algo que, depois de tantas fases expostas, se tornou ainda mais precioso? Paz? Porque para uma mulher que já teve tantos capítulos comentados pelo público, não basta alguém aparecer. É preciso que essa presença faça sentido. O homem ao lado de Vanessa não entra nessa narrativa como um detalhe qualquer. Ele se torna parte de uma virada.
parte de uma escolha, parte de um momento em que ela decide não esconder mais que existe alguém caminhando ao seu lado. E talvez seja exatamente isso que torne essa história tão envolvente. Não se trata apenas de descobrir o nome, a idade ou a profissão dele. Trata-se de entender por que Vanessa, depois de apenas 3 meses, sentiu que esse relacionamento merecia sair do campo dos rumores e ganhar uma confirmação. No fim, o que define esse novo amor não é apenas quem ele é aos olhos do público, mas quem ele consegue ser na vida dela. Todo recomeço carrega marcas do caminho anterior. E, no caso de Vanessa Camargo, esse novo amor não surge em uma página completamente em branco. Surge depois de fases intensas, escolhas difíceis, mudanças pessoais e momentos em que sua vida afetiva foi acompanhada de perto por milhares de pessoas. Porque Vanessa não é uma mulher que ama longe dos olhares. Quando ela se envolve, o público comenta. Quando ela se cala, o público especula. Quando ela segue em frente, muitos tentam entender, comparar, julgar ou interpretar cada passo. E viver assim exige uma força que nem sempre aparece nas manchetes. Mas talvez seja justamente por isso que essa nova relação chama tanta atenção. Não apenas porque há um novo homem ao seu lado, mas porque existe uma mulher escolhendo acreditar outra vez. Depois de qualquer dor, de qualquer fim ou de qualquer fase difícil, abrir espaço para alguém novo não é simples. É preciso coragem para permitir que outra pessoa se aproxime. É preciso maturidade para não deixar o passado decidir o futuro. Vanessa poderia ter escolhido se fechar. Poderia ter guardado esse sentimento apenas para si. Poderia ter deixado que o medo dos comentários falasse mais alto. Mas, ao assumir esse novo companheiro, ela mostra algo maior do que um namoro. Mostra disposição para recomeçar. E talvez seja isso que toque tantos fãs. Porque, no fundo, todos sabem o quanto é difícil voltar a confiar depois de experiências que deixam marcas. Todos sabem que amar de novo não significa esquecer o que passou, mas decidir que o passado não terá a última palavra. Por isso, essa história não fala apenas sobre romance, fala sobre renascimento, sobre uma mulher que, mesmo observada, comentada e cobrada, ainda se permite viver uma nova possibilidade de felicidade. Na juventude, muitas vezes o amor chega como tempestade. Ele vem com pressa, com intensidade, com promessas feitas no calor do momento e com aquela sensação de que tudo precisa ser vivido agora. Mas, com o tempo, depois de tantas experiências, o amor muda de forma. Ele deixa de ser apenas arrepio e passa a ser também escolha. E talvez seja exatamente isso que torne a nova fase de Vanessa Camargo tão interessante. Aos olhos de alguns, assumir um relacionamento depois de 3 meses pode parecer rápido. Mas será que, na maturidade, o tempo tem o mesmo peso? Será que uma mulher que já viveu tantas fases precisa esperar a aprovação do mundo para reconhecer o que sente? Quando alguém amadurece, aprende que amor não é só encanto, é presença, é respeito, é paz, é encontrar uma pessoa que não aumenta o barulho ao redor, mas ajuda a silenciar as inseguranças por dentro. E talvez Vanessa tenha percebido justamente isso, que esse novo relacionamento não precisava ser escondido como se